nós vamos começar lá no livro dos irmãos abrindo Marcos capítulo 16, nós começamos por aqui, depois nós vamos dando continuidade. Irmãos, é tão profundo esse estudo do nome de Jesus, e principalmente sobre o que nós vamos comentar hoje, o poder do nome para expulsar demônios. Então nós vamos de uma forma bem didática, bem calma, nós vamos buscando alguma coisa nessa noite. Eu não pude estar com os irmãos no domingo, porque como eu havia alertado os irmãos, eu tive que ministrar um congresso lá no interior, acho que é o estado de São Paulo ainda, a cidade de Caponte. Deus nos abençoou bastante lá, irmãos. Mas eu fiquei sabendo que os irmãos aqui foram muito mais abençoados no culto pentecostal. Deus manifestou a graça dele. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Isso é resultado da oração dos irmãos. Essa campanha que os irmãos têm feito aos domingos aqui, claro que os irmãos também têm orado individualmente nas suas casas, isso tem sido muito importante, mas o sacrifício dos irmãos estarem aqui aos domingos, no período da tarde, orando, o Senhor Deus está recompensando. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 15 e 16, mas nós vamos meditar no 17. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Irmãos, Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios, para curar enfermidades. Ele mesmo realizou sinais extraordinários. Os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, eles registram uma infinidade de manifestação do poder de Jesus, curando enfermos e expulsando demônios. Abra a sua Bíblia, por gentileza, aqui em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. O evangelista São Marcos, ele registra muitos milagres. Marcos, capítulo de número 1. E versículo número 27. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Jesus, no seu ministério terreno, ele confrontou diversas vezes com pessoas possuídas por demônios. Alguns exemplos: o caso de Maria Madalena. O evangelista São Lucas diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Um outro exemplo, aquele menino que foi levado pelo pai até Jesus em Marcos capítulo 9. Depois nós vamos meditar um pouquinho mais. Que o pai diz: olha, desde criança, o demônio pega ele, joga ele, faz com que ele tente tirar a própria vida. E eu trouxe ele para os seus discípulos não puderam curá-lo, e Jesus então dá uma ordem e o demônio vai embora. O caso daquele demoniado gadareno de Marcos capítulo 5, quando Jesus vai em Gadara e quando ele desce, o evangelista diz que aquele homem, ele tomado por demônios, ele vivia dentro de sepulcros, ele não tomava banho, ele não cortava cabelo, ele não tinha higiene nenhuma. As pessoas tentavam prendê-lo e ele, com uma força que o demônio dava, quebrava correntes. Mas quando Jesus chegou lá, Jesus expulsou aquela legião de demônios e aquele homem foi liberto. Um outro exemplo é Lucas capítulo 13, quando Jesus está dentro de uma sinagoga pregando, e uma mulher que ela estava 18 anos, ela andava encurvada, corcunda. Jesus expulsa o demônio daquela mulher e ela volta novamente a andar perfeitamente. Então, irmãos, foram diversas situações onde Jesus realizou o exorcismo, expulsando demônios. E também ele concedeu autoridade e poder aos seus discípulos. Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Marcos, capítulo número 10. Desculpa, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo de número 10. Primeiro nós vamos falar um pouquinho geral, depois nós vamos entrando mais detalhadamente em cada uma dessas passagens. Marcos capítulo 10. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Irmãos, os discípulos receberam autoridade e poder para ter um ministério dinâmico. Eles
foram por todo Israel pregando a mensagem do reino de Deus, e Jesus disse: curai os enfermos e expulsai os demônios. Aonde eles chegavam, se houvesse alguma desses casos, os discípulos, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, em nome de Jesus, eles oravam e aqueles demônios iam embora. Tanto é que quando eles voltaram trazendo um relatório para Jesus, eles voltaram tão felizes que disseram: olha, no teu nome, Senhor Jesus, os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: olha, não se alegre porque os demônios se sujeitam. Se alegrarem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mas os discípulos receberam a autoridade. Nós estamos falando sobre o nome de Jesus, o poder que é o nome. Nós já meditamos aqui que o nome de Jesus, ele nos dá crédito. Quando nós oramos com fé em nome de Jesus, a nossa oração ela é ouvida no céu, ela é respondida, ela é atendida. Nós também falamos sobre o nome de Jesus, poder sobre as enfermidades. Jesus disse: em meu nome curarão enfermos. Nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro encontra aquele camarada na porta formosa, e Pedro disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico, desde a infância, foi curado, diante do poder que há no nome de Jesus. Então, quando nós verbalizamos e comunicamos esse nome, coisas extraordinárias acontecem. E uma dessas coisas extraordinárias é a expulsão de demônios. Amém? Eu quero que os irmãos, como nós estamos no estudo da palavra aqui, eu quero ser bem didático com os irmãos. Eu vou pedir que os irmãos abrirem a sua Bíblia em Mateus. Nós estamos aqui em Mateus mesmo, né? Capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 22 até o 32. Mateus capítulo 12. Glória a Deus. Versículo número 22. Olha que coisa séria que nós vamos ver aqui agora, irmãos. Olha. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, dizendo: não é este o filho de Davi? O povo ficou admirado quando Jesus expulsou um demônio que estava agindo na saúde física de uma pessoa. O texto diz: olha, trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo. Não é, nós estamos tão habituados com os casos de exorcismo que nós estamos vendo hoje nas igrejas, né? Quando o camarada está dentro da igreja, a gente começa a orar, o louvor começa a acontecer, então o demônio se manifesta, a pessoa cai, aí o pastor ou o obreiro vai lá e diz em nome de Jesus, e o demônio vai embora. Nós só entendemos que aquela pessoa está possessa quando aquela pessoa começa a se movimentar, começa a ter alguns espasmos, alguma coisa assim. Mas o texto aqui diz que trouxeram uma pessoa para Jesus, que ele estava endemoniado a ponto dele não ver, não é isso que está escrito aqui? E ele não falar. Ou seja, o demônio conseguia travar a língua dele, impedindo que ele falasse, e havia cegueira naquela pessoa. Jesus não orou por cura. Jesus não impôs as mãos para que ele fosse curado. Jesus ordenou para que o demônio que estava cegando aquela pessoa, o demônio fosse embora. O demônio que estava emudecendo aquele homem, o demônio fosse embora. Ou seja, o demônio estava agindo de uma forma na própria saúde da pessoa. Um outro exemplo, quando o demônio está agindo na saúde de uma pessoa, vem aqui em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Eu já citei esse texto nessa noite aqui, irmãos. Glória a Deus. Mas Jesus nos deu a autoridade no seu santo nome. Glória a Deus. Eu estou usando exemplos daquilo que Jesus fez, para você ver que Ele nos concedeu essa autoridade, esse poder. Olha o versículo, capítulo 13, versículo 10. Ensinava no sábado numa sinagoga. Só para esse texto aqui, irmão. Jesus estava onde? Numa sinagoga. Os lugares onde havia manifestação de demoníacos foram diversos. Aqui Jesus está em uma sinagoga. Jesus encontrou o gadareno quando Jesus desceu na praia. O gadareno ficava possesso, demoniado, nos cemitérios e nos sepulcros. Ou seja, aquele caso onde Jesus encontra aquela mulher Ciro Felícia, você já leu aquela passagem? Quando Jesus estava passando pela região da Síria, de Ciro Felícia, ali, né? Veio uma mulher até ele e disse: Jesus, a minha filha está endemoniada. Jesus disse: não, é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, numa região longe, aquela mulher estava endemoniada, estava possessa.
Quando Jesus está descendo do monte, no outro dia pela manhã, quando ele encontra os seus discípulos, há um pai com um filho moribundo, cheio de demônios, ou seja, o demônio se manifestava nas pessoas em diversas situações e em diversos locais. Aqui está dentro de uma sinagoga. Seria semelhante a uma igreja, um local de culto, um local de adoração, um local de meditação na palavra de Deus. E ali tinha uma mulher, e essa mulher, ela estava possessa. Vamos continuar aqui. Ensinava no sábado numa sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Essa mulher não estava possessa, no sentido de cair, de gritar, de espumar pela boca, como filho daquele homem de Marcos capítulo de número 9. Essa mulher não está semelhante ao filho daquele homem, que quando Jesus chegou, o demônio pegou ele, lançou ele pelo chão e ele espumava pela boca. Não, o texto diz que ela havia uma enfermidade, um espírito de enfermidade. Quantos anos? Quantos? 18 anos. Um espírito de enfermidade atacava e afetava aquela pessoa por 18 anos. Continuando. E vendo a Jesus, não, continuando aqui, né? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, ela estava completamente corpulenta. Imagina 18 anos, o demônio encurvando aquela mulher. Mas quando ela encontra com Jesus, ela foi na sinagoga para ouvir a palavra, e ouvindo a palavra, participando do culto ali, meu irmão, ela encontra com Jesus. E vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. No versículo anterior que nós lemos, o demônio agia na visão e na comunicação. Aqui o demônio está agindo na coluna. Isso nos faz entender que demônios agem na saúde. O demônio consegue trazer enfermidades, doenças, causando muitos males. E Jesus diz que em nome dele nós podemos não só orar pela cura, mas também para repreender esse demônio que está causando esta dor e esta enfermidade. Quando nós estávamos meditando em Atos Apóstolos capítulo 3, eu falei para os irmãos, Pedro não orou pelo paralítico. Não. Pedro não orou pelo paralítico. Pedro olhou para o paralítico e deu uma ordem, dizendo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Nós precisamos entender que há autoridade no nome de Jesus, e essa autoridade está incumbida a nós. Ou seja, não é necessário a gente fechar os olhos e falar: Senhor, tenha misericórdia, compaixão. Não, é usar a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Se o demônio está oprimindo, se o demônio está colocando enfermidade, se o demônio está algemando essa pessoa, é em nome de Jesus que esse demônio caia por terra e saia agora em nome de Jesus. É isso que Jesus está ensinando. Meu irmão, o Evangelho de Cristo é um Evangelho dinâmico. O Evangelho de Jesus é um Evangelho poderoso. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de transformação. Nós não entregamos a nossa vida simplesmente para servir um Deus que fez no passado e que deixou de fazer. Não! O Evangelho de Jesus é um Evangelho que o poder dele ainda é real. E ainda é real para mim e para você. E não segundo as nossas condições, mas segundo a fé no nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Jesus é poderoso para curar. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia aqui no livro de Marcos, capítulo 5. Eu citei alguns textos. Marcos, capítulo de número 5. Eu não sei se eu vou ter tempo suficiente para nós falarmos as passagens que eu gostaria de comentar com os irmãos. Marcos, capítulo 5. Olha o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Marcos, capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro do sepulcro. Da onde? Sepulcro. Da onde? Saiu do sepulcro um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram rompidas ou quebradas por eles, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amarrar. Andava sempre dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha que situação infernal desse rapaz, irmãos.
não tinha uma vida social, ou seja, morava nos sepulcros, nos cemitérios. Eu me lembro que eu sou de Minas Gerais, e lá no interior de Minas nós tinha um rapaz lá, irmãos, o nome dele era Pedro. E esse rapaz, ele abandonou a família, ele começou a viver nas ruas. Aqui em Campinas a gente vê muitas pessoas morando, né, debaixo dos viadutos, pedindo dinheiro nas ruas. Mas lá na minha cidade, no interior, ele era a única pessoa que ele morava numa casa abandonada. E ele, sempre que nós nos encontrávamos, ele sempre estava bêbado, sempre bebia muito. Ele morava, sempre tinha muito cachorro do lado dele, cabelo comprido, barba comprida, e ele dava medo em muita gente. Na verdade, o povo tinha medo da aparência dele. Mas quando você conhecia ele, conversava com ele, ele era uma pessoa extremamente simpática, extremamente amoroso, extremamente educado. Mas como ele era um homem alto, andava sujo, cabeludo, barbudo, sempre com um cachorro, e era um homem extremamente com o semblante fechado, as pessoas tinham medo. Quando eu leio esse texto, imediatamente eu me reporto à experiência da minha infância quando eu encontrava aquele menino, aquele homem. Quantas vezes nós estávamos andando na rua, moleque, e a gente falava, ô Pedro, ele saía correndo, porque era todo moleque. Aí os moleques falavam, corre do Pedro, porque o Pedro estava lá. E o Pedro estava o quê? Bêbado, o Pedro tinha que ficar. Eu tenho mais ou menos essa ideia desse homem que vivia num sepulcro, não tinha uma vida social. Só que esse homem aqui, ele está possuído de espíritos imundos. Esse homem, ele não se banha, esse homem não tem uma vida social, como nós acabamos de dizer, e o texto aqui diz assim, que ele se fere com pedras. Irmãos, espírito de suicídio, suicidas, eu digo isso com plena convicção do que eu estou afirmando. Todo suicida, se ele não está possuído por demônios, ele está oprimido por demônios. São duas coisas distintas, diferentes, mas que acontecem. Nós vamos ler algumas passagens aqui depois, complementando a essa, onde o demônio leva a pessoa a tentar tirar a sua própria vida. Porque uma pessoa em sã consciência, de forma alguma vai querer tirar a sua própria vida. A pessoa cheia do Espírito, cheia da graça, cheia do fruto do Espírito, ela não vai querer tirar a sua própria vida. Mas quando o diabo está agindo na vida de uma pessoa, ele traz opressão, ele traz depressão, ele traz aflição mental, aflição emocional, aflição psicológica, a ponto da pessoa pensar em tirar a sua própria vida. Esse caso aqui, o demônio possuía ele, possuía a mente dele, fazia ele viver no sepulcro, fazia ele ter uma vida miserável. Mas aí ele encontra com Jesus. Quando ele encontra com Jesus, o versículo de número 7. Clamando com grande voz, disse, que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Aí Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião não é só um espírito, são vários espíritos, que ocupam o corpo, a alma de uma pessoa. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão tentando racionalizar tudo, mas a Bíblia não racionaliza tudo. Ela nos faz entender que existe sim espíritos imundos e malignos que atormentam a vida de pessoas. Quantas pessoas veem vultos, ouvem vozes, quantas pessoas não dormem, quantas pessoas não se alimentam direito, quantas pessoas estão vivendo à base de medicamentos, e tudo porque é uma ação satânica, demoníaca de espíritos imundos e malignos. Não estou dizendo que tudo é causa de demônios, mas nós não podemos também deixar de entender que sim, o demônio age oprimindo e afetando a saúde física, a saúde mental da pessoa. E a pessoa então ela vive uma vida completamente miserável e desgraçada. Nesse caso aqui, esse camarada não tinha convívio com a sua família, porque havia muitos demônios dentro dele. Os demônios o afligiam, o oprimiam, o levavam a ser, de certa forma, completamente escravo. Mas aí encontrou com Jesus. E o que Jesus fez? Deu uma ordem.
E quando Jesus deu uma ordem, os demônios tiveram que sair do corpo daquele homem. Ou seja, ele foi imediatamente liberto, porque Jesus tem autoridade. Filipenses capítulo 2, eu gosto muito daquela passagem, o versículo final diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, e esse nome foi conferido a mim e a você. Então, em nome de Jesus, demônios têm que sair. Glória a Deus. Eu me lembro que antes de aceitar Jesus, ali por volta do ano de 98, 97, 98, na cidade lá em Minas Gerais, onde eu me converti, teve um caso que ficou muito emblemático, muito famoso na minha igreja, porque a nossa igreja, eu sempre já contei, os irmãos da igreja bem pequenininha, tinha bem pouca gente, e uma certa noite, o pastor estava se preparando para o culto, e nós tínhamos um diácono, um obreiro na porta, um porteiro, era um senhor de idade, ele ficava na porta, e culto de terça-feira era mais ou menos igual a nossa ali, mas o portão ficava fechado, tinha uma porta lateral, os crentes passavam pela porta lateral, e nem todos podiam participar dos cultos de doutrina. E um dia o culto está para começar, e de repente parou um carro na porta da igreja, e a pessoa que estava dirigindo saiu rapidamente, abriu a porta do carona, e junto com outras pessoas começaram a gritar. Por quê? Porque eles pegaram uma pessoa que estava no cemitério, endemoniada, completamente destruída, e eles tentaram levá-lo em outras igrejas, e quando levaram em outras igrejas, os pastores não quiseram repreender o demônio, os pastores não quiseram ter confronto. Então eles mandaram lá para a igrejinha pequenininha. E quando chegaram lá, eu não era convertido ainda, fiquei sabendo dessa história depois, o meu pastor, que eu até estive pregando na igreja dele essa semana agora, no domingo, esse pastor, ele estava na porta da igreja, ele disse que quando ele estava lá dentro da igreja, quando ele estava chegando perto da porta, eles pararam o carro, o motorista saiu, o carona pegou aquela pessoa, quando eles tiraram a mulher de dentro do carro, a mulher endemoniada, ela pulou por cima do portão, caiu em cima do porteiro, o senhor velhinho. Aí esse meu pastor, usando a autoridade no nome de Jesus, mandou aquele demônio embora, e a mulher foi embora, liberta para a glória do nome de Jesus. Irmãos, o nosso Deus ainda liberta. E a vontade de Deus é libertar. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia. E Jesus vai desfazer essas obras do diabo através de quem? De mim e de você. Porque há autoridade na minha vida, há autoridade na sua vida. E essa autoridade está no nome de Jesus. Quando nós temos tanta fé para fazermos oração e pedirmos bênçãos e bens para nós, mas nós nos acovardamos quando devemos usar a autoridade do nome de Jesus. E por que nós nos acovardamos? Porque é uma passagem da Bíblia, quero que você leia ela comigo, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Na verdade, capítulo 19, né, irmãos? Há uma passagem na Bíblia que ela coloca medo em muito crente. Qual que é a passagem? Essa aqui, irmãos. Deveria colocar fé, autoridade em nós, mas muita gente fica com medo. Atos capítulo 19. Versículo 12 diz assim: de sorte que até os lenços de aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos também. Quem é este? Esse é Paulo. Paulo tinha tanta unção, autoridade, graça na sua vida, que as pessoas pegavam lenços dele e levavam esses lenços e colocavam sobre os enfermos eram curados através da unção e da autoridade, através da unção que estava sobre a vida de Paulo. Demônios eram expelidos. Aí nós chegamos no versículo próximo, que diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, alguns exorcistas, vendo a autoridade, a unção, a graça que havia sobre Paulo, quiseram fazer o mesmo, mas não tinha identificação nenhuma com Jesus. Não tinha identificação nenhuma com o Evangelho de Jesus. Aí o texto continua dizendo, versículo 13: e alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus,
Bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eu não conheço vocês. Vocês não têm identidade, identificação nenhuma com Jesus. Vocês simplesmente estão achando que o nome de Jesus é um amuleto. O nome de Jesus não é amuleto. Embora a autoridade e poder, o nome de Jesus não é amuleto. O que é um amuleto? Eu não sei se você é claro que a maioria dos irmãos aqui, os pais de vocês são crentes. Vou dar um exemplo para você. Ferradura na porta para expulsar maloiado, né? Meninos falam maloiado. O que é maloiado? Eu não sei. Tem muito crente que usa a Bíblia como amuleto. Você já chegou na casa de alguém que tem a Bíblia que está aberta no Salmo 91. Acha que o Salmo 91 vai expulsar demônio na casa dele. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, que muitos irmãos iam expulsar demônios, eles expulsavam com a Bíblia. Os irmãos já viram esse caso? Não. Aí alguém demoniado, ele pegava a Bíblia e falava assim, sai! E tem casos de pessoas que tiveram problemas porque foram machucados, porque antigamente as Bíblias eram muito grandes, batia. Tem muitos casos desses, irmãos, que tiveram a cabeça machucada porque o pastor foi expulsar com a Bíblia e machucou a cabeça dele. Não, isso é amuleto. Não. O nome de Jesus é uma identificação. Por isso que Jesus disse que existem castas diferentes de demônios. Ou seja, alguns demônios são mais fortes do que outros. Os demônios que são ralé, com a simples oração, uma autoridade sai, mas outros é necessário que aquele que está fazendo o processo do exorcismo esteja em jejum e oração. Não é simplesmente usar um nome, mas é ter comunhão e identificação com esse nome. Os demônios disseram, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você não conhece vocês não. Quem vocês acham que são para poder usar o nome de Jesus? E os versículos seguintes dizem que esse demônio pulou sobre eles, deu uma surra boa, saíram até meio pelados. Por quê? Porque acharam, foram fazer o que não deveria. Tem muito crente que usa esse exemplo do lado negativo. Não vou orar não. Porque se eu orar, esse demônio me humilhar. Não, meu amado irmão. Você sabe a vida que você tem com Deus. Irmãos, tem um amigo meu, chama André, lá de Minas Gerais. Os irmãos dele eram crentes. E os irmãos dele sempre estiveram na igreja. E ele não, ele sempre foi muito humilde. E ele disse para mim que um dia ele estava na casa dele e um parente dele ficou possuído de demônios. E os irmãos dele foram lá orar por esse rapaz. Ele disse que ele chegava lá e uma hora daqui, outra hora dali, outra hora daqui, outra hora dali, e nada acontecia. Até que ele chegou. E quando ele chegou, ele é extremamente humilde. Diz que quando ele chegou, ele não chegou para expulsar o demônio, ele chegou para ver o que estava acontecendo. Só que ele é crente também, serve a Deus. Diz que quando ele chegou no portão, o demônio falou na boca daquele que estava possesso. Que luz é essa que está entrando? Que luz é essa? E ele foi chegando, e ele foi entrando na porta da casa, foi chegando, e o demônio falou, chegou alguém que está diferente aí. Tem alguém que está com uma luz muito forte. Aí o irmão dele entendeu que o André estava com autoridade. E disse, André, vem aqui. Aí o André, na sua simplicidade, disse, em nome de Jesus. O André nunca tinha participado de um processo de exorcismo antes. O André estava até meio deslocado naquele cenário. Ele disse que quando ele chegou, ele viu aquele demônio fazendo o que estava fazendo, e o demônio começou a identificar a unção, a autoridade que estava sobre ele, e disse, o que eu falo? O irmão dele falou, fala em nome de Jesus. Aí o André falou, em nome de Jesus. O demônio foi embora, o rapaz saiu do inferno. Porque tem pessoas que têm identificação com Jesus. E qual é essa identificação? A vida de oração, vida de leitura bíblica, vida de jejum. Irmãos, nós precisamos usar a autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé neste momento, eu quero lá com você. Não são você? Lá na minha terra, eles usavam a expressão de demônio como uma cruz, água benta e água. Pastor Henrique conta aqui. Pastor Henrique conta um exemplo que a missionária antes dele se converter, o pastor Henrique começou a vir para a igreja. E eles frequentavam esse centro de invocação de demônio aí. Diz que a missionária, antes de ser missionária, de ser crente, ficava possessa. E ele ia
assistia televisão, ele viu os crentes expulsar demônio e ele ia tentar expulsar. E aí ele pegava aquelas espadas de São Jorge e cortava a mulher no chicote e não saía nada. Aí chamava o crente ia lá, mas isso aí o missionário tinha levado muita espada de São Jorge. Não, é o nome de Jesus. Porque os demônios entendem que Jesus tem, o nome de Jesus tem autoridade. Feche os teus olhos neste momento. Querido Deus, eu sei, Senhor Deus, que nós precisamos usar a autoridade que é no nome de Jesus. Quantas pessoas em nossa volta estão possessas? Quantas pessoas em nossa volta estão oprimidos? Quantas pessoas em nossa volta estão realmente, ó Deus, perturbados, aflitos? E nós temos a solução. A solução é o Senhor. Senhor Jesus é o nome do Senhor. O Senhor tem conferido, concedido, entregue a autoridade, aleluia, a nós. Nós devemos ter ousadia e no teu nome, Senhor Jesus, orar para que aqueles que estão possessos, aqueles que estão afligidos, aqueles que estão tendo a sua saúde atingida por alguma ação do mal, essa pessoa receba a cura, receba a libertação, que os demônios venham sair do corpo físico, venham soltar a saúde dessa pessoa, que os demônios venham libertar a mente, a alma dessa pessoa, porque no teu nome, Senhor Jesus, essas pessoas devem ser curadas. Senhor, eu entendo que cada um de nós que aqui estamos temos autoridade no teu nome e devemos usar essa autoridade em nome do Senhor.